Origem do ECA. Instituído pela Lei nº 8.069, no dia 13 de julho de 1990, durante o governo de Fernando Collor, o projeto de lei do Estatuto da Criança e do Adolescente é de autoria do Congresso Nacional. O Estatuto da Criança e do Adolescente surgiu a partir da necessidade de acabar os resquícios de autoritarismo do regime militar. Portanto, tinha como objetivo acabar com o Código de Menores que havia sido elaborado durante a ditadura militar no Brasil. A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, foi o reflexo dos avanços obtidos no âmbito internacional em favor da infância e da juventude. Dessa forma, representou uma parte importante do esforço da nação brasileira recém-saída de uma ditadura, para se alinhar com a comunidade internacional em termos de direitos humanos. Contexto histórico do ECA. A história do Estatuto da Criança e do Adolescente está intrinsecamente ligada ao contexto de fim da ditadura militar e ao processo de redemocratização do Brasil. Diversas organizações, fundações empresariais e movimentos sociais, entre eles de educação de origem católica, o de meninos e meninas de rua e os sindicais, se mobilizaram durante o processo da Constituição para garantir que os direitos das crianças e dos adolescentes estivessem presentes na Carta Magna. Eles se articularam no Fórum Nacional de Entidades Não Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado em 1988, e foram determinantes para a inclusão do artigo 227 e 228 da Constituição, aprovado em 5 de outubro de 1988. O que é o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA é uma lei que trata dos direitos das crianças e adolescentes. Esse instrumento normativo foi promulgado em 13 de julho de 1990, durante o governo de Fernando Collor. O ECA reconhece que as crianças e adolescentes são sujeitos de direito em condição de desenvolvimento e, portanto, devem ser prioridade absoluta do Estado. Essa lei que prevê às crianças e adolescentes os direitos à vida, à saúde, à alimentação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à educação, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. De acordo com o ECA, são crianças, indivíduos com até 12 anos incompletos e adolescentes, indivíduos entre 12 e 18 anos. Para que serve o ECA? O objetivo do Estatuto é garantir às crianças e adolescentes condições de desenvolvimento moral, físico, social e mental, de modo que possam estar preparados para a vida adulta em sociedade. A proteção das crianças e adolescentes é responsabilidade da família, sociedade e do Estado. Eles devem ser privados de qualquer tipo de discriminação, violência e negligência, de acordo com o artigo 7 da lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente faz valer o disposto no artigo 227 da Constituição de 1988 e segue as diretrizes da Convenção sobre os Direitos das Crianças das Nações Unidas. Conselhos tutelares são órgãos responsáveis por zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes estabelecidos pelo ECA. Sempre que houver suspeita ou confirmação de casos com maus tratos, exploração, violência ou negligência, é possível realizar uma denúncia, anônima ou não, no Conselho Tutelar da cidade. Todos os municípios devem contar com pelo menos um Conselho Tutelar, que é composto por membros eleitos pela comunidade, respeitando as disposições legais para eleição e posse. Atos infracionais do ECA. O artigo 103 do ECA determina que qualquer conduta que fosse considerada crime ou contravenção penal por um adulto é um ato infracional se cometida por uma criança ou adolescente. Para casos de atos infracionais, o ECA estabelece uma adoção de medidas protetivas e medidas socioeducativas, sendo assim as medidas socioeducativas passíveis de aplicação apenas aos adolescentes. Medidas protetivas: encaminhamento para os pais ou responsáveis, matrícula e frequência na escola, participação em programas de auxílio familiar, tratamento médico, psicológico, psiquiátrico e toxicológico, colocação em família substituta. Medidas socioeducativas sem privação de liberdade. Advertência oral.
obrigação de reparar o dano, medida que repare o dano ou compense o prejuízo à vítima, prestação de serviços à comunidade com duração máxima de 6 meses, liberdade assistida. O juiz determina o orientador que fará o acompanhamento da vida comunitária, escolar e familiar do infrator. Medidas socioeducativas com privação de liberdade. Semiliberdade. Os adolescentes podem trabalhar e estudar durante o dia, mas devem retornar à entidade especializada no período noturno. Internação por tempo indeterminado, aplicada em caráter excepcional, em casos mais graves. O adolescente tem privação total da liberdade.